Olá e bem-vindos ao canal Mentes Automáticas. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos temporizadores no software Simatic e entender exatamente como cada um funciona. Focaremos em 5 tipos de temporizadores: o S-Pulse, o S-Pext, o S-ODT, S-ODTS e S-OFDT. Já temos aqui a parte da simulação aberta e vamos simular em cada um deles para saber o seu comportamento e também para num futuro saber aplicar em qualquer tipo de programação. Vamos começar então aqui pelo S-Pulse. O S-Pulse conta apenas enquanto a sua entrada está ativa, ou seja, está a 1. Se a entrada passar a 0 durante a contagem, a saída do temporizador ela passa a 0. Quando a entrada volta a 1, ele reinicia a contagem do início e a saída volta a estar a 1. Após o término do tempo, a saída fica a 0. Então vamos confirmar se isto é verdade. Portanto, acabamos de dar um impulso, eu retirei este mesmo impulso, o tempo estava a contar. Vou retomar então, a entrada vai continuar a 1 e reiniciou aqui o tempo de contagem. Este temporizador, quando nós temos 1 na entrada, ele fica com 1 na saída e quando o tempo terminar de contar, a sua saída passa a 0. Portanto, é que se eu na entrada, a entrada passar a 0, o tempo para e a saída fica a 0. Quando eu retorno e coloco a minha entrada a 1, ele volta a iniciar o tempo de contagem e a saída fica a 1. Portanto, este temporizador, no final, quando acabar a sua contagem, a saída torna a 0. Pronto, como podemos verificar, a saída acabou o tempo e a saída ficou a 0. Este é um temporizador que ele não precisa de reset, portanto aqui não é necessário porque ele volta outra vez a contar, portanto basta aqui a saída, a entrada neste caso ter um impulso a 1 e ele vai voltar a contar. E é assim que o S-Pulse funciona. Vamos então passar aqui ao nosso temporizador 2, o S-Pext. Neste temporizador, um impulso na entrada é suficiente para o temporizador contar até ao fim. Durante a contagem, a saída mantém-se a 1. Cada impulso reinicia a contagem e no fim a saída fica a 0. Então eu dei aqui um impulso, portanto a entrada passou a 1 e a saída já está a 1 também. Se eu retirar na entrada, ele vai continuar a contar e a saída vai continuar a permanecer a 1, embora a entrada já esteja a 0. No final da contagem, ele passa a 0 e, portanto, também é um temporizador que ele não precisa de reset. Como podem ver, basta eu dar aqui um impulso, passar a entrada para 1, que ele volta a contar e volta a saída a estar a 1, sem necessitar aqui do reset. É assim que o temporizador funciona. Passando aqui para o terceiro temporizador, o SODT. Este temporizador ele exige que a entrada esteja sempre a 1 para contar, mantendo a saída a 0 durante a contagem. Se a entrada passar a 0, a contagem é interrompida e reinicia quando volta a 1. No fim, a saída fica a 1 até a entrada estar a 1 também. Portanto, vamos aqui verificar. Eu vou passar a 1 a entrada, ou seja, o tempo está a contar, a saída ainda está em 0. Eu vou retirar, eu já retirei a entrada, portanto a entrada ficou a 0, o tempo parou de contar. Eu volto a dar um sinal na entrada e o temporizador ele reiniciou. Então, este temporizador ele precisa mesmo que a entrada esteja a 1, senão ele não conta.
No final deste tempo, a saída irá ficar a 1. Pronto, como se pode verificar. Quando eu retiro novamente a entrada, a saída passa a 0. Volto a colocar a entrada a 1, o temporizador volta a contar. Isto significa o quê? Significa que este temporizador também não precisa aqui de um reset, ok? E pronto, como podemos ver aqui, este é o comportamento do SODT. Retirar e ele passa a 0. Passando aqui para o nosso quarto temporizador. No SODTS basta um pulso, portanto um pulso aqui é suficiente para iniciar a contagem. Com a saída a 0 durante este período, a contagem ela reinicia com cada novo impulso na entrada. Quando termina, a saída passa a 1 e o temporizador precisa de um reset para um novo ciclo. Vamos então passar aqui com a entrada a 1. A entrada está a 1, o tempo está a contar e a nossa saída está a 0. Se eu retirar a entrada, o tempo continua a contar. Portanto, este temporizador ele só precisa aqui de um impulso na entrada. Quando o tempo terminar de contar, a saída fica a 1. E este temporizador ele é o único que precisa aqui de um reset. Portanto, se eu novamente voltar a carregar na entrada, ele não faz nada e eu não consigo mandar a saída abaixo. Eu preciso mesmo aqui do reset. Pronto. E é assim, este é o comportamento do SODTS. Por fim, vamos analisar então o nosso último temporizador, o SOFDT. Este temporizador ele inicia a contagem com um impulso de 0 para 1, mantendo a saída a 1. Se a entrada permanecer a 1, a saída mantém-se, mas o tempo não conta. Cada novo impulso reinicia a contagem e, no fim, a saída passa para 0. Portanto, eu já dei aqui uma condição, eu já coloquei aqui a entrada a 1, a saída automaticamente fica a 1, mas aqui o tempo não conta. Ou seja, se eu agora retirar a entrada passa a 0 e ele aí sim começa a contar esse tempo. No final desta contagem, a nossa saída irá ficar a 0. E já ficou a 0, como nós podemos ver. Este temporizador também não precisa aqui de um reset, porque basta novamente outro impulso para ele começar novamente a contar, a saída fica a 1 e no final deste tempo passa para 0. E é assim também que este temporizador funciona. Recordamos aqui que cada temporizador possui características únicas e aplicações específicas que podem ser extremamente úteis em diversos contextos da automação industrial. Espero que esta explicação detalhada vos ajude a aprofundar o vosso conhecimento e competências na programação de PLCs. Se acharam este vídeo útil, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam ao canal Mentes Automáticas e partilhem-no com colegas e amigos interessados em automação. Obrigada por assistirem, a vossa presença e interação são sempre muito valorizadas aqui no canal. Até ao próximo vídeo, continuem a explorar e a expandir os vossos conhecimentos em automação. Mantenham-se curiosos e inovadores. Adeus e até breve.